Tu conhece o livro A Vida em Flor, de Dona Beija? Esse livro é de 1966, escrito por Agripa Vasconcelos. Ele é um romance histórico baseado na vida de Ana Jacinta de São José, ou a Dona Beija. A Dona Beija, ela existiu mesmo, né, na vida real, e a história dela foi plano de fundo para diversas obras, né? Algumas novelas. Inclusive, esse livro do Agripa ele foi usado para algumas novelas. E a Dona Beija, né? Ou a Ana Jacinta, a vida dela mudou, né? Drasticamente depois que ela foi sequestrada por um ouvidor, que eram homens aí que podiam mudar as leis, promulgar as leis e tudo mais, e mexer com política, ouvir, né, as reclamações da população contra o governo, etc. E quando ela finalmente se livrou desse cárcere e tudo, né, desse sequestro, ela tentou retornar aí para a sociedade, né, de Araxá, que era onde ela vivia na época, e nada mais foi como antes, né? Ela foi extremamente marginalizada pela população, principalmente as mulheres, e ela decidiu aí abrir seu próprio negócio, né? Abrir um bordel, se tornar uma empresária, sempre vencendo aí pela beleza, né? Que ela era uma mulher muito bonita, né? Muito reconhecida por sua beleza. E também vivendo aí diversos, né, grandes amores, né? E o livro, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da vida da Beija, como mudou, né, depois desse sequestro, e como a sociedade marginalizou, né, uma mulher que foi vítima, né, que sofreu tudo que ela sofreu, mas a sociedade, né, resolveu ficar do lado do homem, né, ou do lado do que era errado, simplesmente porque, né, criminalizavam, né, a vida de uma mulher. Se fazem isso hoje em dia, imagina naquela época, né, meu povo? Eu resolvi falar sobre o livro para vocês, né? Que primeiro porque eu ainda não tinha falado aqui no canal, né? Eu já tinha colocado na lista há muito tempo, né? Há alguns anos, mas eu ainda não tinha falado. E com o lançamento da novela, né, da HBO, que lançou no dia 2 de fevereiro, com a Grazi Massafera interpretando a Dona Beija, né? A novela que, para quem quer acompanhar, tem 40 episódios, 5 capítulos, né? Dividido em 5 capítulos. E tá disponível aí na HBO Max. E futuramente, né, agora em março, ela também vai para a TV aberta, que é a Band. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, né, fica aí a dica. E eu vi, né, que estava fazendo muito sucesso. E eu lembrei do livro para falar para vocês. Porque o livro, né, tem muito mais história e tudo, serviu de base para outras obras e tudo mais. Então seria uma boa se vocês quiserem conhecer melhor a história da Dona Beija, assim, né? O livro ele fala um pouco, né? Ele une a questão da realidade com a ficção, né? Ele coloca algumas coisas de ficção também. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Ele fala um pouco da história da Beija. E hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês, dando essa dica, né, do livro, mas também contando um pouco da vida, né, da verdadeira Beija, né, do que ela passou, o que ela presenciou e tudo mais. A Ana Jacinta de São José, ela nasceu em Formiga, no dia 2 de janeiro de 1800, né, ela morava com a mãe, né, a avó e tudo mais, e ela tinha uma beleza, né? Quando ela foi amadurecendo, foi entrando na adolescência e tudo mais, ficando jovem, ela tinha uma beleza tão provocadora e tão bonita, assim, tão estonteante, que as mulheres, né, ficavam todas com raiva, né? É, praticamente as mulheres achavam a beleza dela, assim, uma afronta, né? Porque ela era uma mulher que chamava muita atenção. E quando ela era um pouco mais nova, né, ela conheceu o Manuel Fernando, que depois de muitos anos, né, eles tiveram um relacionamento muito longo. Ela chegou a ser noiva dele, antes de ser raptada pelo ouvidor. E a sua avó, né, que deu esse apelido para ela de Beija, porque a avó dela dizia que ela era tão bonita quanto a suavidade de uma flor de beijo, né, que é uma florzinha ornamental que se adapta a muitos ambientes e que elas são muito conhecidas por dar em muitos jardins e tudo mais. Depois, se vocês quiserem saber como elas são,
Vocês coloquem aí na internet Flor Beijo, né, que tem lá falando bem direitinho. Em 1815, né, a Beija ela foi raptada pelo Joaquim Inácio, que era o ouvidor, né, que também governador na época. Ele ficou muito fascinado pela beleza dela, né? Então ele queria porque queria que ela fosse dele, né? Ele tinha que possuí-la, né? E aí, com o rapto, né, ele acabou com a vida dela porque o noivado dela foi desfeito e ela nunca mais voltou a ser uma mulher aceita na sociedade. Então ele rapta a Dona Beija, né, a Jacinta, contra a vontade da família dela, claro e evidente. O avô dela até tentou interferir, mas ele foi morto, né? O ouvidor ele matou o avô dela. E ele levou a Beija para ficar como cárcere, né, dele, ficar lá enclausulada por 2 anos. Ela se tornou amante dele em Paracatu, Minas Gerais. E quando o Dom João VI ele soube dessa história, né, ele achou um absurdo sem tamanho e ele pediu que imediatamente, né, o ouvidor ele retornasse ao Rio de Janeiro e ele deixasse a Beija livre, né, para que ela fizesse o que ela bem entendesse da vida dela. E assim o ouvidor fez, né, claro e evidente, né, ele jamais iria contrariar Dom João. E aí, quando Beija finalmente se vê livre, né, ela pensa, ah, não, vou voltar finalmente, né, para a sociedade de Araxá, que era onde ela morava. As pessoas vão entender, né, que eu fui uma vítima, fui sequestrada e tudo mais. Só que quando ela chega lá, as mulheres da época, né, que eram conservadoras, né, como sempre, né, gente conservadora metida em desgraça, em coisa ruim, né? A gente vê aí eles muito chateados aí por terem sido colocados dentro de latas de conserva, né? Mas fazem arminha, né? Protegem pedófilos, etc, né? E, né, todas essas coisas que a sociedade conservadora faz de melhor. E então, quando ela chega lá, as mulheres conservadoras, né, elas simplesmente julgam a Beija, né, elas fazem com que a Beija seja extremamente marginalizada. E aí as mulheres acharam por taxar ela de mulher provocadora, né? De um comportamento questionável e que ela estava errada, né? Que ela era uma pecadora, fora da ética, etc. Então condenaram a mulher, né, a não ser mais muito bem-vinda na sociedade. A gente vê, né, recentemente o caso aí da mulher que perdeu, né, os 2 filhos, né, por um louco, um débil mental que não conseguia aceitar a separação, né? O cara que a gente viu depois, que ele atraiu há 5 meses, né? E tudo mais, antes de todo o acontecimento. Mas ele deixou uma carta como se ela fosse a culpada, né? Matou os 2 filhos dele e tudo mais para tentar punir a mulher que vai ter que viver aí com uma dor pro resto da vida. E a sociedade inteira, principalmente, né? A bela nata conservadora caiu em cima da mulher, dizendo que ela que tinha traído, que ela que era, né, a responsável e tudo mais. Agora você vê aí, né? Se uma mulher tentasse matar um filho ou tirar a própria vida, todas as vezes que ela fosse traída, eu acho que não existia mais uma mulher e nem um menino no mundo, né? E foi a mesma coisa que fizeram com a Beija, né? Elas simplesmente criminalizaram ela, ou seja, de vítima, ela passou a ser culpada, né? E como ela viu que ela não ia ter mais o que fazer da vida dela, ela foi viver por si. Ela abriu um bordel chamado, deixa eu ver aqui se eu acho o nome, Chácara do Jatobá. E ela, né, passou a viver lá pelo dinheiro dela, pelas coisas que ela fez, né? E ela morreu em 1873, ela morreu de nefrite, que é uma inflamação nos rins, né? E ela tinha, né, se mudado, né, há algum tempo, ela foi viver no interior e tudo mais. Lá em Araxá, lá tem um museu contando todo direitinho, né, a vida da Beija e tudo mais, as ações dela, tudo que ela fez. Se vocês forem viajar algum dia para Minas Gerais, é uma boa oportunidade de conhecer aí toda a história, né, dessa mulher que na realidade foi uma vítima da sociedade, né, excluída e que simplesmente fez apenas, né, o normal, viver por si mesma para tentar sobreviver a um mundo hostil, opressor, machista e misógino. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.